Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional. Minha voz está um pouquinho rouca, mas isso não vai interferir na nossa reflexão hoje. Nesse devocional de hoje, eu queria trazer para a nossa reflexão um texto que me marcou muito, que foi muito importante para mim, para refletir sobre a misericórdia de Deus, sobre a salvação. E nós vamos hoje estar em Lucas 23 e nós vamos ler um parágrafo. Esse parágrafo vai do versículo 39 até o 43. Vamos ler primeiramente e depois trazer algumas lições para nós hoje. Diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre essa palavra. E nós lemos aqui, mas vamos fazer uma narrativa mais desprendida para a gente entender o cenário. Esse é o momento em que Jesus estava sendo crucificado junto com outros dois malfeitores. Naquela época, a crucificação era uma condenação comum. Era uma pena de morte cruel, mas era uma das punições para alguns crimes na época do Império Romano. Então, quando Cristo foi crucificado, Jesus não foi o único a ser crucificado. Era comum que muitos criminosos fossem crucificados como uma pena de morte de maneira terrível. Enfim, era uma punição muito grave pela vergonha e a exposição. E naquele momento Jesus foi condenado de maneira injusta, mas havia dois malfeitores que foram condenados exatamente naquele dia, para ser crucificado naquele dia. Um desses malfeitores começou a blasfemar do Senhor, né, como diz no início do versículo 39, e insultava Jesus, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Querem dizer: por que você não desce da cruz? Você não é o Cristo, Filho de Deus? Aproveita e nos salva, mas ele falava de uma maneira insultando, né? Ele não falava de uma maneira como que realmente dando uma recomendação para Jesus, para usar o poder dele. Ele fazia era um insulto. Obviamente ele não cria que Jesus era o Cristo, exatamente porque ele não desceu da cruz. Ele não sabia que Jesus deu a sua própria vida por nós de maneira voluntária, mesmo sendo por meio de traição. Mas ninguém podia tomar a vida de Cristo, mas ele sim a deu livremente, porque sabia que sem essa morte eu e você não teríamos oportunidade de salvação. E ele insultando, não crendo que Jesus era o que dizia ser, ele ouviu de repente um outro malfeitor repreendendo ele. E no versículo 40 diz que ele repreendia dizendo: Você nem teme a Deus estando na mesma condenação? Querendo dizer, você está prestes a morrer numa cruz, deixando seu sangue esvair, e mesmo assim você não teme a Deus, você não para refletir na sua situação. Aqui a gente tem uma primeira lição. Tem pessoas que eles vivem em situações terríveis, mesmo assim ele continua não temendo a Deus, mesmo no seu último minuto de morte, última hora de vida, prestes a morrer, ou em qualquer outra situação lamentável, ele resiste até o final à graça de Deus. Ele prefere viver uma vida de insulto a Deus com suas atitudes até o fim da vida. E no versículo 41, esse outro malfeitor, esse outro condenado continuou dizendo: Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos o que nossos atos merecem. Nós deveríamos ter sido condenados. E ele disse: Mas esse moço não fez nada. Ou seja, Jesus Cristo não fez mal algum para estar aqui.
E ele aproveitou, naquele momento de quebrantamento, de temor a Deus, refletindo sobre a vida nos seus últimos minutos de vida, resolveu dizer para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus resolveu anunciar que ele havia sido salvo exatamente naquele momento, dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, você que me ouve, aquelas três pessoas ali, Jesus, aqueles dois malfeitores, sabiam que a morte estava próxima. E aquele malfeitor arrependido naquela situação, ele conseguiu pedir perdão a Deus. Mas acontece que nem sempre nós temos a previsão de morte. Às vezes a morte é de repente. O nosso corpo de repente para, um dos seus órgãos vitais para de funcionar num dia que você não espera e você morre ali, naquele momento. Às vezes não temos tempo de, como este moço, dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, e se arrepender de todas as nossas falhas. Obviamente, não basta uma frase bonita como essa para ser filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. É uma frase muito bonita. Mas essa frase não impressionou Jesus de maneira nenhuma. O que impressionou Jesus foi enxergar no coração daquele homem que ele estava profundamente arrependido. E uma notícia de que a morte estava próxima foi o suficiente para fazer quebrantar-se e dizer: realmente, eu preciso de um Salvador nesse momento. Uma vez um evangelista disse para uma mulher descrente, disse para ela: você precisa se entregar a Cristo 7 dias antes de você morrer. E essa descrente disse: mas e se eu não souber o dia de morrer? Eu não sei nesse momento o dia em que eu vou morrer. Então esse evangelista diz para ela: então entregue a vida para Jesus agora. Você tem a oportunidade de fazer isso enquanto é vida. Talvez você terá a oportunidade de saber aproximadamente quando você irá morrer, dependendo do tipo de morte que eu e você teremos. Nós talvez saberemos mais ou menos quanto tempo teremos de vida, mas você não saberá, na maioria de nós não sabemos quando isso vai acontecer. A morte acontece de repente. Mas você tem a oportunidade de se entregar. Reflita nesse texto. Enxergue um quebrantamento daquele moço que fez tudo errado e mesmo assim houve uma chance para ele. Tem pessoas que não acreditam nessa graça tão grande de olhar para um malfeitor, um criminoso nos últimos minutos morrendo e falar assim: ah, Deus não vai perdoar não. Porque uma pessoa fez tudo de errado a vida toda e ser salvo no último minuto é injusto. Essa é a palavra que vem na cabeça das pessoas: isso é injusto. Mas a graça, ela não é injusta. Por quê? Porque aquele Jesus estava sendo punido pelo pecado daquele homem naquele momento, no mesmo momento de morte. Então a graça não é injusta. Alguém teve que pagar esse preço, e esse preço foi Jesus, a morte de Cristo. Deus resolveu derramar sobre Jesus a punição pelo meu e o seu pecado. Então a graça não é injusta, alguém já pagou. Você é livre para você entregar a Cristo. Se você não sabe o dia da sua morte, entregue-se a Cristo hoje. Se você já sabe, já tem essa data, faça a mesma coisa, porque você não sabe se essa data será antecipada. Essa é a minha reflexão, a reflexão de salvação para você, que é a coisa mais importante que você pode adquirir nessa vida. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor, da sua família, e tenha um excelente dia e que Deus possa te dar salvação hoje. Deus abençoe.